Guaraná, porque é mais gostoso. Guaraná, porque é mais gostoso, ok? Que mais? Guaraná, porque Guaraná. Guaraná. Da fruta. Porque vem da fruta. Ah, que bom. Ele está pensando na nutrição. Ah, William, parabéns. Fred. Coca, porque faz pior pra gente. Coca, porque faz pior. Ok, Alessandro? Sempre Coca-Cola? Por quê? Porque sempre Coca-Cola, né? Você assiste propaganda demais. Paula? Não posso falar que eu não comprei nenhum dele. Não comprei nenhum. Alguém daqui? Alguém mais? Alguém fã? Coca-Cola. Coca-Cola. Ok. Por quê? Ai, porque acho que ela me faz melhor. Faz melhor. Tá bom. Guaraná. Por quê? Porque é brasileiro. Fim. Você estava esperando essa resposta? Até refrigerante brasileiro. Francisco. Francisco. Eu já faço uma mistura dos três. Mistura. Tá bom? Flávio. Guaraná, que é mais barato. Guaraná, porque é mais barato. Ok, e a Milton? Fanta, porque ninguém escolheu ainda. Fanta, porque ninguém ama a Fanta. Então você vai mostrar o amor. Para amar o próximo. Né, Fanta? Bom, eu vou deixar os refs lá e vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas entre os três refs, né, cada pessoa tem uma preferência, né? Eu prefiro isso, eu vou comprar por quê? Porque eu gosto mais, porque tem sabor melhor, não sei, porque é brasileiro. Tem um monte de respostas, né? Por que vocês compram o que vocês compram no supermercado? Você vai lá, ok, eu vou comprar tal produto. Por quê? Tem muitas respostas, né? Mas tem vários fatores nas nossas vidas. Ok, eu vou escolher esse produto, talvez pelo preço, né? Guaraná porque é mais barato. Não tenho dinheiro para comprar Coca, então vou comprar Guaraná. Ou pode ser aparência, né? Uau, isso aparece melhor. Eu gosto das cores, não sei, eu gosto de vermelho, mas que é verde. Pode ser da família, né? Minha mãe sempre comprava aquele produto, então eu vou comprar também. Isso acontece às vezes, né? Tradições, tem um monte de razões. Por que eu compro o que eu compro, né? Agora, você já parou para pensar que tem também hoje um mercado de ideias no mundo? Obviamente tem um mercado de produtos, né? Comida e tudo isso. Mas tem também um mercado de ideias. Todo mundo, porque tem pessoas que estão falando de várias ideias, várias religiões, crenças, todo tipo de ideias, né? Na UNB tem nosso grupo, os discípulos no campus, a gente faz um bate-papo bíblico, a gente fala da Bíblia, né? Tem o MVC, que é outro grupo cristão, tem uma missa católica, que as pessoas fazem também. No Brasil, tem um monte de religiões, né? Em geral, a maioria são católicos, mas tem também espiritismo, tem budismo, tem ateísmo, tem candomblé, tem um monte de crenças, de coisas que as pessoas acreditam. E tem as pessoas que misturam, né? Quem falou com alguém outro dia que eu sou cristã, budista e eu faço meditação. Uau, quem mistura, né? Um pouco de tudo. Mas pensando nisso, por que as pessoas compram uma religião, uma ideia assim? Pode ser por família também, né? Minha família era dessa religião, então vou continuar nessa mesma linha. Pode ser porque me deixa mais confortável. Eu gosto mais do culto, do tempo, das pessoas lá. Pode ser porque me ajuda, me dá algum benefício, então eu vou ficar com essa religião. Ou porque me convém. É mais fácil para mim, essa religião. Agora, pensando nessa ideia, né, dos refrigerantes e tudo, você acha que escolher uma religião, um sistema de crença, deve ser como comprar um refri? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque é tão mais importante, né? Um refri você vai tomar e talvez você vai sentir bem, vai sentir mal, mas aí vai passar, daqui a 5 minutos talvez.
Mas quando você decidir, ok, eu vou acreditar nisso, isso pode causar um impacto na sua vida inteira, né? Para toda a sua vida. É muito mais importante pensar em por que eu acredito. Por que eu tenho essa crença na minha vida. Agora eu queria perguntar, que ideia, que filosofia, que visão do mundo você está comprando hoje na sua vida? E por quê? Porque é mais fácil? Porque você gosta? Ou porque tem uma verdade? Porque você estudou e decidiu, não, eu vou seguir essa religião, porque eu sei que tem a verdade. Por que você está escolhendo sua religião? Vamos ler hoje Atos 17, porque tem uma situação aqui, que é um lugar que tinha muitos deuses, muita religião. Vamos ler em Atos 17 aqui. E Paulo estava em Atenas. Ele tinha viajado por vários lugares, estava pregando sobre Jesus, Tessalônica, Bereia. E agora ele foi sozinho para Atenas. Ele começou a falar com as pessoas. Ele estava esperando outros membros do seu equipe missionária. E ele começou a debater com alguns filósofos. Vocês têm essa ideia, eu tenho essa ideia. E ele estava falando sobre Jesus. Vamos ler aqui em Atos 17, começando no versículo 16 aqui. Atos 17, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer essa tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Vamos parar aqui por um minuto. Então aqui ele chegou a Atenas, e era uma cidade muito famosa, uma cidade muito importante no mundo antigo. Era um centro de ensino, de pensamento, de educação, de filosofia, de literatura, de ciência, arte, de todo tipo de conhecimento. Era a sede de uma das melhores universidades do mundo antigo. Então era uma cidade super importante e bem conhecida. Era um lugar de onde veio, vou tentar falar esses nomes, ok? Vocês vão entender. Sócrates, Platão, Aristóteles, alguma coisa assim. Alexandre o Grande, Epimênides e Sófocles, pelo menos. Um monte de pessoas famosas naquela época, né? Pessoas que, ok, uau, esse cara teve esse pensamento incrível. E queria mostrar uma foto aqui. E basicamente esse lugar aqui é a colina de Ares, que é basicamente o lugar onde Paulo fez esse discurso, fez essa pregação. Tem outra foto aqui, que é de outro lado, olhando para a cidade de Atenas, de manhã. E tem mais alguma aqui, que é um pouco difícil de ver, porque é bem escuro. Mas basicamente Paulo estava aqui, pregando, falando para esse grupo de pessoas. Esse lugar bem atrás é o Acrópole, que é o lugar alto da cidade. E era um lugar de muitos ídolos. Tinha estátuas com entre 10 e 20 metros de altura. Estátuas bem grandes de deuses, ídolos de muitos tipos de deuses. Então ele estava entrando na cidade, olhando para esse lugar, e ele viu muitos deuses, muitos ídolos.
muito idolatria, como a escritura fala aqui. Nessa época, eu estava lendo um comentário sobre isso. Atenas tinha mais de 30 mil deuses registrados na cidade. Eu não entendo exatamente como é isso, né? Tem uma lista de deuses, não sei. Mas mais de 30 mil deuses. Imagina, uma cidade. E tinha por volta de 30 e 40 mil pessoas na cidade. Então tinha mais ou menos um deus por pessoa, né? Tantos deuses. A cidade realmente funcionava com os deuses, com esses festivais, festas, toda essa coisa, essa adoração. Tinha esculturas, templos, estátuas, tudo isso para os deuses, para adorar os deuses. Uma pessoa, Petrônio, ele escreveu: é mais fácil achar um deus em Atenas do que em Roma. Porque tinha tantos deuses. Imagina esse lugar, com tantos ídolos, em todos os lugares tinha os ídolos. Então Paulo entrou na cidade e viu essa situação. E provavelmente ele foi o primeiro cristão para entrar na cidade. Pensa nisso, porque até aquele momento o evangelho não tinha chegado a Atenas. Então ele é o primeiro cristão entrando na cidade, vendo tudo isso. E ele começou a pregar sobre Jesus. E algumas pessoas falaram: não, eles chamaram ele tagarela, que é uma pessoa, basicamente a pessoa desocupada, que ficava na praça, ouvindo pensamentos de outras pessoas e criando seu próprio filósofo, como ideias. Ok, esse cara falou isso, então eu vou. E as pessoas: esse Paulo, ele está só roubando ideias de outras pessoas. Quando ele estava falando sobre Jesus, ele não sabe nada. Mas outras pessoas falam: espera aí, vamos ouvir um pouquinho mais do que ele está falando. Então levaram ele para essa reunião do Areópago, que foi uma assembleia de 30 homens, que basicamente eles discutiam sobre a religião. Eles eram o tribunal da fiscalização da religião. Se vocês querem, como aqui tem um acrônimo, como essas letras que representam TCU, tem TFR aqui. Esse grupo de pessoas que tomaram a decisão: essa religião é certa ou não é certa? Vamos aceitar essa religião ou não? Né? Então, eles levaram ele para essa reunião e ele começou a defender o evangelho de Jesus. E basicamente foi como: ok, vamos ouvir desse Paulo e vamos pronunciar um julgamento. Vamos decidir se aceitamos essa religião ou não. Imagina você estando no lugar de Paulo, entrando, homens importantes da cidade, ídolos por todo lugar, as pessoas olhando aqui atrás de você, com templos. Provavelmente nesse lugar não tinha ninguém que não tinha religião, que não tinha alguma fé ou adorava algum Deus. Então, apresentar outro Deus, mas a gente já tem deuses suficientes. Por que vamos ouvir de você? Foi assim que Paulo estava falando. E ele veio a colocar mais um Deus, Jesus, que realmente não é mais um Deus, né? Vamos, antes de ler o que ele falou aqui, eu acho importante que entendamos que essa situação que aconteceu em Atenas não é muito distante da nossa realidade hoje em dia, né? Aqui tem muitas pessoas religiosas, que ele começou falando: atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Aqui temos muitas pessoas religiosas. No Brasil, em Brasília, tem muitas pessoas religiosas, pessoas que estão procurando alguma fé, algum Deus, algo além dessa vida para adorar. Tem muitos deuses. Tem os deuses de prazer, de sexo, de dinheiro, de comida, de poder, de glória, de fama, conhecimento, conforto. São muitos deuses. E todas as pessoas estão procurando algum Deus, adorando algum Deus nas nossas vidas. Então vamos ler o que Paulo falou aqui para essas pessoas e vamos pensar em como essa mensagem pode aplicar a nossas vidas hoje em dia. Vamos ler aqui em versículo 22.
Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. Ele aqui começando, né? Ok, vocês são muito religiosos. Como nós aqui, né? Somos pessoas religiosas procurando Deus. Ele falou ao Deus desconhecido. Ele tinha feito esse altar só para cuidar, né? Ok, se tiver outro Deus, não vamos ofender Deus, não vamos fazer esse altar aqui. Se tiver aí, estamos bem, né? Estamos tranquilos, não precisamos se preocupar sobre isso. E Paulo falou: o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Tem muitas pessoas hoje em dia, especialmente na universidade, a gente encontra isso, pessoas que têm religião, mas não conhecem a Deus, não têm conhecimento de Deus. Então Paulo falou aqui: eu vou anunciar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Vamos continuar lendo aqui, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Então ele falou aqui, começou a explicar quem era esse Deus, quem é esse Deus desconhecido, que tantas pessoas em Atenas e no mundo hoje não conhecem. O Deus verdadeiro. Vamos examinar o que ele falou aqui sobre Deus. Primeiro, Deus fez o mundo. É Senhor dos céus e da terra. Talvez para nós a gente, ok, tudo bem, acreditamos nisso. Mas pense, isso foi tão diferente dos deuses dos gregos. Ele tinha um monte de Deus, porque cada Deus tinha seu lugar, seu território, seu único poder. Mas o Deus aqui é Deus que fez os céus e a terra. E aqui Paulo não usou as escrituras, né, porque eles não eram judeus, não sabiam da Bíblia. Mas a Bíblia fala muitas vezes sobre Deus assim. Eu queria compartilhar algumas escrituras aqui com vocês. Vão aparecer aqui, vocês podem anotar as escrituras. Salmo 115, versículo 3. 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Basicamente aqui essas escrituras estão mostrando Deus faz o que Ele quiser. Não está limitado, não tem limite no poder de Deus. Ele não tem só um lugar onde Ele pode ir, ou só uma coisa que Ele pode fazer. Não, é Deus de todo mundo. Ele faz o que Ele quiser. Isaías 41, versículo 4. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo, com os últimos. Deus não é limitado no tempo. Eu gosto muito desse versículo. Quem chama as gerações à existência desde o princípio. Deus criou todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas. Foi Deus que os criou. Deus tem um poder ilimitado.
não é um Deus qualquer. Alguém já leu esses livros de Percy Jackson? Alguém aqui? Sim, os jovens, né? Eu estou lendo esses livros, o primeiro livro, O Ladrão dos Raios, e basicamente é um cara, um menino, que ele tem alguns poderes, e ele começa a aprender sobre os deuses gregos e tudo isso. Mas é tão interessante, porque um dos deuses rouba o poder do outro deus no livro, então eles ficaram brigando e tudo isso. E é basicamente como jovens, como crianças, né? Brigando. Você roubou isso para mim, eu vou te bater. Não, como... assim são os deuses gregos. Mas nosso Deus, o Deus da Bíblia, é tão diferente. Amém. Ele é além de brigas assim, coisas assim. Ele não tem limitação. Ele é poderoso. Deus é o Senhor. Ele criou tudo e é soberano sobre tudo. Amém. A segunda coisa que Paulo falou aqui é que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não vive aqui. Não mora nessa colina, nesse templo, né? Com essa imagem que eu mostrei. Eles acharam, o Deus está morando aqui. Não, nosso Deus não mora em algum lugar assim. Não tem um templo. Salmo 139, versículo 7, fala disso. Para onde eu poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então não podemos nos esconder de Deus. Não tem lugar onde Ele não vai nos ver. Ele é poderoso. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é uma pessoa assim. Não, Ele é soberano, todo poderoso. Terceira coisa que Paulo falou sobre Deus. Não é servido por mãos de homens. E cada uma dessas coisas que ele está falando é um ataque contra os deuses que os atenienses estavam adorando. E ele está, não é assim, não é assim, não é assim. É diferente. O Deus verdadeiro é totalmente diferente dos deuses gregos assim. Deus não precisa que levemos comida. Ele não está com fome assim. Ele não está precisando, hora de almoço, espero que as pessoas me levem algum arroz e feijão. Não, Deus assim. Não precisa comida. Ele não quer que façamos fogos, queremos incenso para Ele. Ele não quer festas assim. Ele mesmo falou para seu povo, Isaías 1, pode anotar, Isaías 1, 11 ao 14, vou ler aqui. Ele está perguntando para os israelitas, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Ele continua aqui. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Então aqui ele está falando, eu não quero suas festas, eu não quero um templo assim, uma festa como qualquer outro Deus. Eu não sou um homem que precisa de comida, que precisa desse tipo de adoração. Por quê? Porque ele deseja um relacionamento profundo com cada um de nós. Amém. Não só um ritual, uma coisa que a gente faz toda semana, sem pensar, sem coração. Deus não precisa desse tipo de serviço para Ele. Ele não precisa desse tipo de adoração. Ele deseja uma amizade com cada um de nós. Em Salmo 50, ele fala a mesma coisa. Que não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus corrais.
pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. De novo, Deus não precisa comida de nós, né? Não precisa do nosso serviço assim. Ele não precisa de um culto assim. Ele deseja um culto, um tempo de adoração, porque Ele nos ama. Ele deseja uma amizade profunda com a gente. Quarta coisa que Paulo falou para eles, totalmente diferente dos deuses gregos. Deus dá a todos. Deus dá a todos. Em vez de ser um dos deuses gregos que sempre estava querendo tirar, roubar, levar as coisas dos humanos, aproveitar dos humanos, Deus dá. Deus nos dá vida, nos dá alimento, nos dá amizade. Deus é um Deus que sempre está dando para nós. Ele nunca está recebendo nesse sentido, levando de nós. Não, Ele dá. Deus não está procurando o seu próprio prazer. Ele não quer roubar sua esposa, como os deuses gregos. Eles sempre estavam roubando pessoas. Não, Deus não é assim. Deus não quer comer sua comida. Deus não vai fazer o mal contra você. Ele é bom. Ele não é emocional como nós, amém? Isso é muito bom. Ele não muda de um dia para outro. Hoje eu estou frustrado, hoje eu estou alegre. Não. Deus é constante. Deus é bom e sempre faz o bom para todo mundo. Número 5, que ele fala aqui, que Paulo está falando aqui. Deus fez os povos, determinou os tempos, estabeleceu os lugares. Para quê? Para que o buscasse? Para que você, para que nós buscássemos a Deus. Esse é o propósito atrás de tudo isso, toda a criação, é de ter uma amizade com as pessoas. Não só de criar um mundo para, vamos fazer uma coisa interessante hoje. Não, Deus espera que busquemos, que o procuremos, que em vez de adorar ídolos, que dobremos nossos joelhos e adoremos a Deus com todo o nosso coração. Assim é nosso Deus. Sabe? Deus tem um propósito atrás de tudo isso. Os deuses gregos, eles não tinham propósito. Eles faziam alguma coisa, brigavam, abençoavam, mas não fazia sentido. Mas Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Como fala em Tiago, eu não coloquei aqui, mas a Escritura fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Deus tem para nós um amor eterno. Ele é leal, Ele é fiel. Ele sempre vai nos mostrar esse amor. Agora, você já conheceu esse Deus, o Deus da Bíblia? Esse Deus que é desconhecido para tantas pessoas? Você tem conhecimento desse Deus? Você está adorando outro Deus? Algum semideus, algum meio Deus? Alguma coisa como Deus? Você está realmente adorando esse Deus da Bíblia? Sabe, nosso Deus é o único Deus. É totalmente diferente do que os deuses dos gregos, dos atenienses e dos deuses de hoje. Os falsos deuses de hoje. Sabe, um dos maiores perigos que eu vejo na minha vida e da vida de muitos de nós aqui é de começar com conhecimento de Deus. Ok, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer a Deus. E no tempo, sem voltar à Bíblia, dia após dia, a gente vai se desviando de Deus, criando um Deus na nossa mente. Eu acho que Deus é assim. Ou vi que Deus agiu assim na minha vida. Então, Ele não é 100% bom. Ou Ele não me ama 100%. Não, Ele é assim. Eu acho que Deus não vai me julgar.
não vai me castigar por esse pecado. Eu sei que é pecado, mas a gente vai criando nosso próprio Deus na nossa mente. E não estamos adorando o Deus da Bíblia. Eu gosto de falar de exemplos, né? Eu acho que é como dirigir. Se você pegar o ônibus, você quer ir para a rodoviária, o ônibus vai te levar, né? Você pega, você paga e vai. Você não precisa se preocupar, né? Normalmente, né? Normalmente, é a ideia, pelo menos, né? Ok, eu vou para a rodoviária, eu vou para Taguatinga, eu vou para... Mas dirigir, né? Você não pode fazer isso, né? Você não pode, ok, hoje eu vou para a igreja, então, tá, vou começar. Bem, vou chegar na igreja porque eu quero chegar lá, né? Não é assim dirigindo. Você tem que dirigir cada momento, né? Fazer assim, assim. Né? É assim com Deus. Não podemos dizer, ok, eu quero conhecer a Deus, então vou começar com esse conhecimento e vamos ficar aqui só pegando o ônibus de Deus. Não. Precisamos dirigir nossas vidas na direção de Deus todos os dias. Amém. Olhar para Deus todos os dias. Será que eu estou indo reto? Eu estou me desviando aqui. É assim com Deus. Não podemos ir de autopiloto, como é? Automático. Vocês entendem? Eu gosto muito de vocês. Assim. Bom, obrigado. Pode falar em Falar tempo aí. Então, você conhece esse Deus desconhecido? Porque para muitas pessoas no mundo é um Deus desconhecido. Ainda não conhece esse Deus da Bíblia. Você está conhecendo mais e mais cada dia esse Deus aqui. Os atenienses eram pessoas muito religiosas, pessoas muito envolvidas em atividades espirituais, mas não tinham conhecimento de Deus. Você pode fazer muita coisa, nós podemos fazer muita coisa. Está muito envolvido aqui na igreja e não ter conhecimento verdadeiro de Deus. Assim foi a mensagem de Paulo aqui. Depois disso ele citou alguns dos poetas, né? Os gregos. Eu achei isso impressionante. Como é que Paulo teve tempo para ler poesia? Vocês imaginam Paulo tomando chá? Chá, vamos ler alguma poesia aqui, um poeta. Eu não sei como ele fez isso, mas também ele estava relaxando, talvez na prisão um dia, lendo poesia. Enfim, ele falou desses poetas aqui, gregos, que as pessoas conheceram, muito legal. Vamos ler aqui a conclusão do que Paulo falou no discurso dele. Versículo 29. Versículo 29. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça no meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se de meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Então, Paulo começou falando sobre Deus. Deus não é como Deus, os deuses de vocês. O único Deus não é uma escultura, não é um ídolo. Ele é poderoso, tem poder e é verdadeiro. Ele é perto, como ele falou, não é longe de cada um de nós. Então, se Deus é assim, qual é a resposta que devemos ter a esse Deus? Bom, a primeira coisa que ele fala é do arrependimento. E não é arrependimento como Ariel estava falando um pouquinho, né? De remorso, de sentir frustrado.
Não esse tipo de arrependimento. Arrependimento verdadeiro. De uma mudança de mente. De eu não vou pensar assim. Eu não vou adorar isso. Eu vou mudar minha vida. Pensar assim. Ir para Deus assim. Foi esse tipo de arrependimento que ele falou. Pensando nisso, ele falou todos em todo lugar. Eu acho que isso tem a ver com nós também. Nós somos parte desses todos em todo lugar. Nós também precisamos nos arrepender. De que você está pensando? De adorar deuses falsos. Mas John, eu não tenho ídolo em casa. Tá bom, mas é fácil ter um Deus falso. Ou ter uma imagem, uma ideia de Deus falsa nas nossas mentes. Devemos nos arrepender de quê? De venerar coisas, pessoas, ensinamentos que não são Deus. De ter uma visão errada sobre Deus. De ter uma visão pequena de Deus. Muitas vezes achamos, Deus não tem poder para fazer isso. Se Ele tem poder, Ele pode fazer. Devemos nos arrepender de não estar perto de Deus. De não procurar conhecer a Deus todos os dias. De não conhecer a Deus como Ele realmente é. Você, eu, todos nós aqui, precisamos nos arrepender. Mudar nossa visão, nosso coração, nossa mente, para realmente conhecer a Deus. Amém. Todos aqui precisam se arrepender. Amém. Eu, você, todos nós. Como podemos ter certeza disso? A ressurreição de Jesus. Essa é a prova que Deus mostrou. Sabe? Jesus ressuscitou. Como a gente cantou, porque Ele vive, né? Porque Ele vive, eu posso ter certeza das coisas que estão aqui. Eu posso ter fé para enfrentar todos os dias. Eu posso tentar me arrepender todos os dias. Eu posso conhecer a Deus por causa da ressurreição. Você acredita na ressurreição? Você já estudou sobre a ressurreição para ter provas, para saber da evidência da ressurreição? É uma parte tão essencial da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Ao contrário dos gregos, nós acreditamos em Deus vivo, amém? Amém. Jesus sofreu a morte e depois voltou a viver. Ele tem a vitória sobre a morte. Ele é o único que merece ser louvado, adorado, levantado. Ele é digno de toda honra, glória, respeito, obediência. Ele merece que abandonemos qualquer outro Deus, qualquer outro pensamento, qualquer outra coisa que não seja Jesus. E entregar nossas vidas totalmente a Jesus. Jesus é o único Deus, Salvador e Redentor. E Ele quer ser Senhor da minha vida e da sua vida também. Essa foi a mensagem de Paulo há 2000 anos atrás. E continua sendo a mensagem de Jesus hoje em dia, né?